Boa tarde a todos e a todas. Eu quero falar sobre 3 palavras gregas que descrevem o cristão e o mundo. Quero falar sobre xenos, parapidemos e paroikos. Há um grupo de palavras no Novo Testamento que vieram a ser epítomes de atitude cristã para com o mundo. Todas elas descrevem uma pessoa que é peregrina, forasteira e não moradora permanente de um lugar. A primeira palavra é xenos. No grego clássico, xenos significa estranho ou forasteiro. É contrastada com polites, um cidadão do país, e com epixórios, um habitante da terra, e com endemos, um nativo do país. Pode significar até mesmo uma pessoa errante, um refugiado. No Novo Testamento é usada para o forasteiro na parábola, a quem a hospitalidade foi ou não oferecida. Em Mateus 25, 35, versículo 38 e versículo 43 e 44. O campo comprado com o dinheiro de sangue que Judas Iscariote devolveu aos sacerdotes quando traiu Jesus Cristo, serviu para enterrar forasteiros. Mateus capítulo 27, versículo 7. Os atenienses estavam interessados em Paulo porque este pregava deuses estranhos. Atos 17, 18. Os cidadãos de Atenas e os estrangeiros ali residentes fascinavam-se por tudo quanto era novidade. Atos 17, 21. Antes de os convertidos gentios de Paulo se converteram, eles eram estranhos às alianças da promessa. Efésios 2:12. Mas agora já não são estranhos. Aqueles a quem foi endereçada a epístola aos Hebreus devem precaver-se das doutrinas estranhas. Hebreus 13, 9. Pedro fala aos seus amigos que não devem estranhar as coisas que lhes acontecem. 1 Pedro 4, 12. João contrasta os irmãos com os estrangeiros. Terceira carta de João, versículo 5. Mas a passagem que dá à palavra a tonalidade e significado no pensamento cristão é a de Hebreus, onde se declara que os patriarcas foram estrangeiros e peregrinos durante toda a sua vida. Hebreus 11, 13. Da mesma maneira, o cristão é um xenos, um estrangeiro neste mundo. Deixa eu repetir. Da mesma maneira, o cristão é um xenos, um estrangeiro neste mundo. No mundo inteiro, o forasteiro vivia numa situação desconfortável. Nos papiros, certo homem escreve que era desprezado por todos, porque era um estrangeiro, porque era um xenos, um forasteiro. Outro escreve para casa dizendo aos seus familiares: não fiquem preocupados comigo, porque estou fora de casa, pois tenho conhecimento pessoal desses lugares e não sou forasteiro. Aqui nós temos, pois a verdade de que neste mundo o cristão é sempre um forasteiro. Neste mundo ele nunca está em casa. Nunca pode considerar este mundo como sua residência permanente. É exatamente por causa disso que sempre será passível de ser entendido erroneamente. Sempre correrá o risco de ser considerado uma personalidade estranha, que segue caminhos esquisitos e que não são os caminhos de outras pessoas. Que segue caminhos esquisitos e que não são os caminhos de outras pessoas. Enquanto o mundo for mundo, o cristão deve permanecer como um forasteiro, porque a sua cidadania está no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Então, essa primeira palavra na língua grega deixa bem claro para nós uma das nossas posições como cristãos em relação a esse mundo. Nós vivemos na pós-modernidade, nós vivemos no século XXI, nós vivemos na era do fast food, do tudo para agora.
e esse tudo para agora diz respeito àquele pensamento consumista de querer, tá? E a gente sabe que o muito querer pode trazer muitas posses, e as muitas posses podem fazer com que a gente fique agarrado a este mundo, a este século, a esse sistema. E esta não é a nossa posição como filhos de Deus. Essa não é a tua posição como filha de Deus. O cristão é um forasteiro. O cristão está vivendo em terra estranha. O cristão é um xenos. Isso fique bem claro para você. Tá? Quem ama esse mundo e ama as coisas desse mundo não pode amar a Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou as riquezas, que é Mamon. Ou servimos a Deus ou nos agarramos de unhas e dentes em nossas posses que nos prendem aqui. A palavra harpazo na língua grega, arrebatamento, significa arrancado com força. E um dia nós vamos ser arrancados com força dessa terra. Mas se nós estivermos agarrados nela, agarrados nas coisas daqui, como seremos tirados? Um exemplo clássico disso é a mulher de Ló. A mulher de Ló estava muito agarrada às coisas de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló estava muito ligada àquele sistema. A mulher de Ló talvez tivesse muitas posses que ela considerava importantíssimas para ela, na vida dela, naquele lugar. E isso fez com que ela ficasse, com que ela olhasse para trás, com que ela não quisesse se desprender. E isso transformou ela naquilo que ela mais amava, o dinheiro. Ela foi transformada numa estátua de sal, e sal era a moeda corrente daquela época. Ela amava o dinheiro e foi transformada em dinheiro. Que Deus abençoe a tua vida e não te deixe esquecer que você é um xenos, é um forasteiro nesse mundo. Amém.